Bom dia, meus amores. A tia hoje está de camiseta, lembrando que nós estamos iniciando o mês juninho, hoje, 2 de junho, né? E a tia vai dar início um conteúdo que a tia mandou na programação para casa, não foi? No recadinho de casa, ó. A tia envia o recadinho para vocês e a tia fica com um recadinho para acompanhar e vocês acompanhar junto com a tia, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o mito da explosão demográfica. Vamos falar hoje o mito da explosão demográfica. Quando nós falamos em mito, nós já começa a imaginar que é uma coisa assim imaginária, que alguém falou, um mito. Então nós vamos falar desse mito, mas sim em relação à explosão demográfica. E esse mito aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Essa taxa de mortalidade começou a cair nos países subdesenvolvidos. Então, logo no início, que eu mostrei para vocês, que é aquela teoria de Malthus, e nós falamos sobre essa teoria, que a quantidade de pessoas que essa população ia crescer sem controle. Logo no mesmo capítulo nós vamos ver que isso foi um mito. Essa população não cresceu como Malthus achava que essa população ia crescer e não ia ter controle. Porque nós vimos que o crescimento da população, a quantidade de filhos, é uma ordem cultural e não é uma ordem natural, porque as mulheres passaram a ter o controle de natalidade. Começou a tomar anticoncepcional, a se cuidar, então deixou de ter a quantidade de filhos que tinha antigamente. Quando nós falamos que essa mortalidade, então, essa mortalidade infantil, houve essa queda nos países subdesenvolvidos, meu amor, houve um controle, além do controle de doenças, e esse controle foi através do quê? Através de vacinas, descoberta de vacinas, que houve esse controle em relação à mortalidade infantil. A difusão de novos medicamentos, a vacinação em massa e o controle crescente sobre as epidemias fez com que houvesse essa queda nessa mortalidade infantil que era gigantesca. Às vezes tinha família que tinha 10 filhos e sobreviviam e só criavam 5, 6 filhos. Eu mesmo conheço pessoas que tiveram 18 filhos, a família que teve 18 filhos e só sobreviveram, só foi criada até a maturidade, só simplesmente 7 filhos e o restante todos morreram. Morreu muito cedo. Pegava sarampo, outro tipo de doenças, e naquela época não havia vacina que pudesse conter essa contaminação de sarampo. E terminava as crianças morrendo de sarampo. Então, houve essa produção de vacina, e essa produção de vacina em massa que contribuiu para essa queda de mortalidade infantil. Esse conjunto de inovações no campo da prevenção e da cura das doenças epidêmicas ficou conhecida como Revolução Médico-Sanitária. Então, a Revolução Médico-Sanitária ficou conhecida esse período aí, que foi o período das inovações no campo da prevenção, da cura, das epidemias.
Esse período ficou conhecido como a Revolução Médico-Sanitária. A taxa de mortalidade médica anual estimada para o conjunto de países, nós estamos falando desses conjuntos desses países subdesenvolvidos, estimada para um conjunto dos países subdesenvolvidos, que era de 40% em 2020. Então, essa taxa de mortalidade em média anual, ela chegava a 40%. Essa taxa de mortalidade. Em que ano? Em 1920. Chegou a 8,9% em 2000. Olha a queda dessa mortalidade. Como é gigantesca. Essa queda de mortalidade. De 40%, ela foi para 8,9%. Então, a queda da mortalidade dos países subdesenvolvidos provocou um novo surto de crescimento demográfico do planeta. Então, meu amor, quando nós falamos em surto de crescimento demográfico, então, esse crescimento, quando nós falamos em surto de crescimento demográfico, nós estamos se referindo que se houve uma queda de mortalidade, novamente houve um surto demográfico. A quantidade de pessoas que nascia viva e permanecia, e não havia essa mortalidade infantil, a quantidade de pessoas também foi aumentando. A população houve um aumento, esse surto demográfico, esse aumento da população de todo o nosso planeta Terra. Por que esse surto? Se não havia mais tanta mortalidade assim, mortalidade infantil, devido às vacinas, dessas epidemias que estavam controladas, o que aconteceu? Houve um surto demográfico, esse grande crescimento da população. E na década de 1960, o auge do crescimento da população mundial, as velhas e profecias de malthusianas foram ressuscitadas. Ganhava adeptos em todo o mundo. Então, em 1920, que era 40%, essa mortalidade infantil, essa profecia de Malthus, essa teoria de malthusianas, o que aconteceu? Voltou à tona novamente, com essa teoria de neo-malthusiano. Segundo essa teoria, alto crescimento demográfico é uma das principais causas da generalização da pobreza em vastas regiões subdesenvolvidas. O aumento descontrolado do número de pessoas atrapalharia o desenvolvimento dos estados pobres, desviando os recursos para investimentos não produtivos, tais como creches e escolas. Então, esse crescimento demográfico poderia atrapalhar principalmente os países subdesenvolvidos, porque teriam maior investimento em creches e em escolas, para suprir a necessidade desse aumento da população, principalmente em relação à educação infantil, porque não havia mais tanta criança, nascia viva e continuava viva. Devido a quê? As vacinas, o controle de natalidade e criando uma relação desfavorável entre o número de pessoas e idade de trabalhar e do total de habitantes. O controle de natalidade seria o passaporte para o desenvolvimento de cada país.
Então, o país que tivesse um controle maior de natalidade teria um passaporte para o desenvolvimento. Você pode relacionar países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O investimento em países desenvolvidos em relação à educação, em relação à saúde, e comparar com os países subdesenvolvidos esse investimento em educação, em saúde, para você ver a disparidade que nós encontramos nessa relação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, o que é que esses adeptos à teoria de neomalthusianismo? Que a população ia continuar crescendo e se tornando os países cada dia mais pobres, porque não ia suprir a necessidade dessa quantidade de pessoas trabalhando e pessoas sem trabalhar, em relação às crianças ou em relação às pessoas que não estavam no mercado de trabalho. Então, quando ele fala que o controle de natalidade seria um passaporte para o desenvolvimento, para os países desenvolvidos, é justamente desse controle de natalidade que passaria à frente os países que tivessem um maior controle de natalidade. Na década de 70, essa forma de enxergar a dinâmica demográfica ganhou hábitos oriundos do movimento ambientalista, que alertavam para a crise ambientais da explosão demográfica. Então, vocês observam aí no livro de vocês que teus ambientalistas começou a alertar sobre esse risco da explosão demográfica, dessa explosão demográfica. Em qual década? A década de 70. Que os teus ambientalistas começaram a alertar sobre essa explosão demográfica. Quando eles começaram a fazer esse alarme sobre esse crescimento, essa explosão demográfica, começou a ser discutida nas conferências em todo o mundo. A primeira delas foi realizada na cidade do México, em 1974. E a última que nós se referimos foi em Cairo, no Egito, em 1994, em relação a essa explosão demográfica. Que você observe que até os ambientalistas já estavam preocupados com essa explosão demográfica. E aí a teoria de neomalthusianismo veio à tona novamente. Havia passado para vocês a nossa primeira aula dessa teoria de malthusianismo, o que os pensamentos dessa teoria. E na próxima aula nós faremos a nossa correção da nossa atividade que foi para casa na semana passada, 299 e 300 do livro didático. Então, mesmo que não tenha livro, a tia vai passar um slide para vocês com essas questõezinhas e vocês ficam atentos para a correção e colocar outros a mais para vocês praticar em casa, tá bom? E até a próxima aula, meus amores.